Fala pessoal, dando sequência ao nosso curso de mestres, agora vai ser um guia de como narrar dungeons. Dungeons nada mais são do que grandes masmorras, cenários obstruídos, cenários isolados do mundo, em que há uma grande quantidade de perigo e uma grande quantidade de recompensa. E isso é um princípio para uma dungeon. Se você pega uma dungeon que tem muito perigo e não tem recompensa, ela é um covil. Se você pega uma dungeon que tem muita recompensa, mas não tem perigo, é só um tesouro. Então uma dungeon, ela vai ter esse equilíbrio. Não faz sentido você querer que um grupo de jogadores invadam uma dungeon, que eles tenham um mérito para invadir uma dungeon, para matar vários e vários monstros, sem que haja uma recompensa por detrás disso. É claro que você vai poder criar um pressuposto ali enquanto mestre, de que se eles matarem essas criaturas, eles vão ficar mais fortes, que é um treinamento, que é uma provação, enfim, isso é possível. Você pode querer dobrar ali um mapa de dungeon como apenas uma provação para os jogadores conquistarem algo que seria experiência, às vezes uma prova de fogo, enfim, sim, beleza. Mas não é o foco desse vídeo. O foco aqui é do sistema de dungeons, tá? Sistema de masmorras que estão ali com grandes perigos e também com grandes tesouros por detrás. Então vamos começar falando sobre como você constrói uma dungeon, ao invés de simplesmente partir para a parte que eu vou falar sobre como você narra ela. Então beleza. Uma dungeon, pessoal, você vai começar construindo a história do que ela era antes. Então, se o seu cenário vai ser um cenário natural, se vai ser uma fortaleza abandonada, se vai ser de fato um covil, se vai ser de fato ali um castelo que por um acaso foi amaldiçoado, você precisa ter isso. Você pode começar os pilares para você narrar sua dungeon de forma um pouco não cronológica, que seria, por exemplo, cara, eu sou um mestre e eu tô com muita vontade de narrar inimigos aquáticos. Qual o tipo de dungeon vai combinar com esse tipo de inimigo que eu quero narrar? Então você pode começar construindo seu cenário da dungeon partindo do tipo de inimigo que você quer que os jogadores encontrem, que às vezes é um inimigo que você tem mais ou menos afinidade. Outra maneira de você chegar e criar ali a sua dungeon é você vendo o tipo de cenário mesmo, a própria estrutura, a própria estética do ambiente que você quer narrar. Se vai ser um castelo, se você está a fim de narrar um negócio mais puxado para a floresta, se você quer narrar algo mais psicodélico, como por exemplo uma dimensão abandonada, você também pode começar criando a sua dungeon pelo tipo de cenário, pela estética desse cenário. E você também pode começar, por incrível que pareça, pela recompensa. Pô, eu quero narrar uma dungeon cuja o prêmio, né, que os jogadores vão alcançar seja isso, isso, isso. Seja, por exemplo, uma grande armadura medieval, seja uma dungeon que vai fornecer sets lendários da Babilônia. Como é que eu posso fazer, né, para os jogadores alcançarem esse tipo de recompensa? Ah, um cenário assim às vezes combina, com esse tipo de inimigo tá legal, beleza, então vai ser isso mesmo. E às vezes você pode fazer uma mescla, né? Cara, eu acho que seria muito interessante fazer os jogadores, eles conseguirem alcançar ali um desafio que envolva muito ataque à distância. Então se eu quero fazer uma dungeon que envolva ataque à distância para os jogadores ficarem ali tendo que usar mecanismos defensivos, então eu preciso fazer uma dungeon que seja um espaço mais amplo. Pô, uma dimensão com, sei lá, pedras flutuantes, os inimigos ficam em cima dessas pedras, é difícil alcançá-las? Tá, pode ser uma boa ideia. Ah, então nesse caso eu vou querer um grande campo aberto, desolado, um mundo meio devastado, ok, é outra forma. E assim por diante. Mas de maneira geral, quando você vai construir uma dungeon, você tem que prestar muita atenção na disposição dessa dungeon, tá? Uma dungeon, a gente começa a construir ela de dentro para fora. A gente não pensa nas paredes primeiro, a gente pensa no núcleo. Qual vai ser o tesouro, como ele vai estar protegido, quais são os monstros que estão por ali. Por que aqueles monstros estão por ali? Será que eles surgiram devido ao fato de que aquele lugar se tornou propício para a reprodução deles? Será que eles surgiram por meio de uma maldição? Será que eles, na verdade, são os anciões guardiões daquele lugar que estão protegendo um determinado tesouro? Você precisa pensar em tudo isso, porque uma vez que você pense no núcleo, na origem da coisa, fica muito mais fácil você simplesmente ir expandindo, né? Como esses monstros vão fazendo ali as suas raízes, vão se ramificando, vão colocando ali as suas pontas. Por que os mais fracos estão perto da porta de entrada e não os mais fortes? Sendo que, pela lógica, é melhor matar o cara logo na entrada. Por que será que as aranhas maiores estão aqui no interior e não fazendo as grandes rondas para já assustar qualquer um que tente entrar? Por quê? Você tem que se perguntar tudo isso, porque uma dungeon, ela precisa ser construída da forma mais natural possível. Ela precisa seguir uma linha de coerência. Ela precisa ter toda uma lógica por detrás de cada inimigo que você vai colocar ali, de cada corredor que você vai colocar ali. Por quê? Porque se o jogador, ele não vai ter mapa, porque dungeon é muito difícil o jogador ter um mapa de uma dungeon, provavelmente só se ele tiver um cartógrafo no grupo, que aí o cartógrafo vai utilizar uma magia, alguma coisa assim, para poder criar esse mapa. Então, você precisa ter toda uma noção, né, de que o jogador ele vai estar se baseando pelos estímulos que você vai estar dando a ele. Então, quando você cria de dentro para fora, fica muito mais fácil de você criar um estímulo mais natural. De você colocar que, por exemplo, nessa masmorra de orques,
ou de goblins, aliás, esses goblins mais fraquinhos estão aqui porque eles são catadores, que eles estão indo para longe do Rim para poder recolher uma coisa ou outra que vai ser utilizada na construção, entendeu? Fica muito mais fácil você falar que esses espectros, eles estão mais aqui, ó, nessa parte mais cheia, porque antes era um salão e eles foram assassinados ali. Então você precisa criar esse tipo de estímulo, porque a dungeon, ela tem esses pilares, não apenas o cenário, não apenas o inimigo, mas o background dela, a história dela. E essa história vai ter que justificar o tesouro que tá ali, o inimigo que está ali e o formato daquele cenário. Então, pegando aqui como exemplo a Cidade Velha. Por que na Cidade Velha tem mecanismos que são artificiais, que são relictos, que estão ali construídos para serem a defesa da cidade, mas ao mesmo tempo tem espectros? Pô, se ao mesmo tempo tem espectros e tem relictos, será que tem alguma relação? Por que os relictos não atacam esses espectros? Pô, será que é porque esses espectros é a população daquela cidade? Então alguma coisa aconteceu na cidade, talvez um genocídio para tantos espectros? Ah, vamos investigar? Ah, então se isso é uma defesa da cidade, talvez haja uma forma de controlar as defesas da cidade para lidar com esses outros monstros. Por que esses monstros são aqui? Será que eles são parte do que matou essa população ou eles chegaram depois? Será que esses monstros não vieram e acabaram se aproveitando do ambiente difícil que tinha aqui? Enfim, dungeons maiores precisam ter essa construção toda. Você precisa criar ali mais de uma categoria de inimigos e cada uma delas precisam estar justificadas. Os espectros são por causa do massacre que teve. Os relictos já pertenciam à cidade antes do massacre. E aqueles monstros enormes e colossais, aquelas bestas, aquelas feras, elas surgiram depois. Então você precisa criar toda essa estrutura para que o jogador ele não se sinta descartado, para que você consiga dar estímulos ao jogador que faça ele conseguir ver a linha da dungeon, porque ele precisa saber a linha da dungeon para saber que direção tomar. Porque se você não cria esse tipo de mecanismo na hora de você motivar ali o jogador a seguir uma linha, ele vai ficar perdido dentro da dungeon, ele vai morrer e a culpa é sua. Então você precisa criar para o jogador uma base sólida para a origem da sua dungeon, para a estrutura que está com ela, para o tipo de inimigo que está ali, porque ele vai começar a decifrar a dungeon assim. Uma dungeon não tem que ter lá escrito um texto. Ah, não, veja bem, foi isso que aconteceu, aqui é onde está o tesouro e aqui é o tipo de inimigo que você vai encontrar. Não. Ela tem que ser lida pelo jogador in-game. Se não fosse assim, seria fácil, já teria sido conquistada, não teria mérito nenhum, né? Não teria nenhuma lógica pela qual ainda existiria aquele perigo todo. Tem que ter esse sentimento de que você vai se arriscar em um ambiente desconhecido. E uma dungeon, é importante destacar que ela é um ambiente amplo, com vários caminhos para serem tomados. Quer dizer, a gente não está falando de um corredor, um pavilhão e pronto, você segue reto, como na maioria das missões. Não, a gente está falando de um mapa, entendeu? Uma missão, ela tem a sua linearidade. Você vai pegar ali aqui tá um rastro, aqui tá outro rastro, aqui tá outro rastro. Uma dungeon não. Uma dungeon não é um caminho, uma dungeon é um mapa. Essa é a principal diferença entre uma missão e uma dungeon. Por mais que a missão envolva você atravessar uma dungeon, como foi o caso dos meninos na Cidade Velha, onde eles precisavam alcançar uma forja, uma dungeon, ela não é isso. Ela não é, tá aqui o objetivo primário, acabou. Não, uma dungeon é um mapa, cara. O que você quer? Você quer desbravar os segredos da dungeon? Você quer o tesouro? Você quer só matar os monstros? Você quer descobrir X? Você quer construir uma casa ali? Para cada um desses objetivos que os jogadores vão definir, vai ter um desafio diferente. E é por isso que você precisa dar uma atenção maior na construção desse mapa, que é justamente para você ser capaz de dizer pro jogador: ah, não, beleza, você tomou essa direção? Tá, nessa direção você encontra isso. Sem você precisar ficar, porra, eu pensei que eles iam pra direita, agora eles foram pra esquerda. Nesse mapa aqui da esquerda eu queria colocar isso, mas não vai caber no mapa, não vai fazer sentido. Você precisa construir tudo isso antes. Você vai sentar na frente de um computador, de um celular, whatever. Você vai pegar ali e vai pensar, pô, esse é o meu mapa, beleza. Como era um castelo samurai, eu vou colocar espectros samurais. Pô, mas o que matou esses samurais? Pô, então eu vou colocar um boss que vai ser isso daqui. Mas não necessariamente esse boss vai ter relação com esses espectros. Às vezes os espectros podem até ajudar contra o boss, mas ao mesmo tempo enfrentar os jogadores. Beleza, ficou legal. E aí você precisa criar todo esse tipo de mecanismo. Um jogo que cria dungeons muito bem, é um Souls-like de tiro, mas cria dungeons de maneira excelente, é o Remnant from the Ashes. Quando você está jogando Remnant, você está vendo ali um mapa, outro mapa, pô, então quer dizer que os inimigos se atacam, que tem duas facções de inimigo dentro do mesmo cenário, eu posso me aproveitar disso. Pô, então quer dizer que esses inimigos, eles são controlados por alguma coisa. Pô, então quer dizer que quando eu chegar lá, é capaz de todos esses inimigos que eu estou deixando para trás no caminho vierem me atacar, então eu vou ficar matando um por um. Vou gastar um pouco mais de tempo para chegar lá, mas pelo menos quando eu chegar não vai ter suporte vindo pelas costas. Todo esse tipo de mecanismo que você vai criar vai influenciar na experiência da boss fight, vai influenciar na experiência da exploração, dos recursos, e prestem bastante atenção, mestres. Vocês são obrigados a colocar uma dungeon de forma que os recursos são importantes, porque uma dungeon tem uma duração muito longa, porque as recompensas são muito grandes.
Não apenas recompensa de pontos de perícia, não apenas de pontos de habilidade, não apenas de dinheiro e itens. Como é muita coisa, como é um mapa inteiro, tem que ter todo esse arcabouço cultural. Então os jogadores, eles precisam ter o senso de que, pô, eu tô ferido aqui na minha canela, eu tô ferido no meu joelho, e é uma dungeon. A qualquer momento eu posso ter que sair correndo de uma bola gigante que tá vindo me esmagar. Será que vale a pena eu continuar? O jogador tem que ter essa noção de, pô, achamos essa casa segura aqui no meio da cidade. Vamos montar um acampamento aqui, vamos dormir, a gente tem ração, a gente tem comida, tem como alguém me curar, a gente tem poção? Se não tem poção, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para achar uma poção? Pô, então quer dizer que aquilo ali era uma base militar? É capaz de ter poção ali, hein? Mas será que vale a pena eu atravessar a cidade para ir atrás dessa poção ou eu posso acabar morrendo? As dungeons, ela tem que dar esse espírito de mundo aberto pro jogador pesar as próprias ações, pro jogador ver, pô, beleza, a gente tá em 7, eu tô ferido, ele tá ferido, aquele tá ferido, mas 4 ainda estão intactos. Será que vale a pena a gente ir direto pra missão final? Pro boss, pra onde eu acho que vai estar o boss? Ou a gente dá uma explorada pra ver se a gente consegue equipar os jogadores? Porque a dungeon vai ter isso, vai ter esse negócio de será que não é melhor eu fazer um passeio aqui pelo mapa pra conseguir uns itens, pra conseguir umas poções de cura? A gente não vê isso em MMO, a gente não vê isso em Souls-like, a gente não vê isso em RPG, a gente não vê isso em um monte de jogos. Por que vai ser diferente em Render? Não, vai ser do mesmo jeito. Inclusive o objetivo da dungeon é fazer o jogador sentir na pele aquela dinâmica de MMO, de healing, de item, de crafting, de tudo isso. É por isso que as subclasses elas pesam muito em dungeon. É por isso que uma subclasse que muitas vezes é desvalorizada durante o roleplay, que é a de sobrevivente, ela vai chegar na dungeon e ela vai esbagaçar. Por quê? Porque esse tipo de coisa é importante e vai fazer diferença na solução ou não da missão. Então, quando você está fazendo uma dungeon, não faça ela sendo um preguiçoso. Cara, crie texto, crie mecanismo, crie coisas que façam os jogadores se sentirem inseridos naquela dungeon, que façam ele poder deduzir. Pô, pera aí, então existe ali uma ordem de cavaleiros hospitaleiros? Olha só esse texto aqui, pessoal. Tá dizendo que naquela torre que a gente viu brilhando antes, tinha uma ordem de cavaleiros hospitaleiros que resistiram a mares inteiros. Será que a gente não encontra um aliado ali? Será que a gente não encontra uma poção de cura? Será que a gente não encontra uma armadura legal? Porque outra coisa que os mestres podem fazer, inclusive, e é uma sacada legal, é colocar um inimigo, um boss, que ele seja tão poderoso que os jogadores que entraram na dungeon não são capazes de derrotá-los. Mas os jogadores que entraram na dungeon e lutearam a dungeon são. Então, isso é uma dinâmica legal. Se você pode criar uma dungeon que ela funcione da seguinte forma. Ó, esse bracelete aqui, ele te dá uma vantagem. Ó, esse texto aqui está dizendo que o monstro só pode ser derrotado por isso. Pela espada X. E que a espada X foi perdida no porão. Será que vale a pena você enfrentar um monstro direto? Talvez você morra porque não tem a espada X. Aí o jogador vai pensar, caralho, melhor ir no porão. E aí você faz o jogador explorando a dungeon, pra chegar na boss fight ele já vai estar com itens da própria dungeon, vai ficar uma luta muito mais emocionante, ele vai entender que se ele não tivesse tido essa paciência de explorar o cenário, assumido esse risco, ele teria morrido na boss fight. Então tem toda essa questão, você tem que saber quantos minions você vai colocar, quantos de HP esse minion vai ter, e não só de minions viverá uma dungeon. Você pode fazer uma dungeon que não tem nenhum minion, não vai ter nenhum inimigo fraco. Mas que vão ter 7 bosses espalhados pela dungeon, cada um mais forte do que o outro. E aí tem um boss que é irmão gêmeo de outro boss, e aí se você matar esse boss, outro boss vai querer ir atrás de você e vai sair pelo mapa, coisa que eles não estão acostumados a fazer. Tem tanta dinâmica interessante e legal e divertida que você pode criar com dungeons, que fica um negócio que vai ser escasso mesmo, entendeu? Vão ser poucas as dungeons que vão acontecer, entendeu? Em questão de um ano assim fazer 3 dungeons, e tá ótimo, tá mais do que suficiente, porque a dungeon já vai durar muito. Uma dungeon não vai durar menos do que 8 sessões, mais ou menos, do pessoal querendo explorar e tal, entendeu? Então, vamos pegar que uma dungeon vai durar 8 sessões, com o pessoal explorando e indo resolver a situação, uma dungeon de boa. Isso já é muito, cara. E aí a recompensa ela vai ter que estar ao mérito. E eu tô falando de equipamento temático, tô falando de item mágico, tô falando de um monte de coisa que tem esse respaldo. Pô, se eu tô fazendo uma exploração em uma catacumba de utopia... Pô, vamos colocar um set ali do guerreiro legionário impressionante e outra coisa. Pô, eu tô em Gorgoroth, vamos colocar uma roupa tribal, uma arma ali de obsidiana, vamos colocar alguma coisa assim? Caramba, então quer dizer que isso aqui é uma antiga fortaleza da coalizão abandonada? Vamos colocar uma relíquia, alguma coisa muito foda? Vamos colocar algo que justifique isso? Se eu tô invadindo ali uma floresta de um templo de samurais que foram escravizados por algum artefato mental, vamos colocar uma espada legal que dá um bom benefício de Lajutsu e assim por diante? Vamos colocar os itens que combinem com a dungeon, para que quando o jogador esteja jogando fora da dungeon, muitas vezes um aventureiro, alguém, reconheça aquele equipamento e o jogador vai se sentir muito bem. Porque eu vou estar com o equipamento, por exemplo, o set do samurai de Kojiro.
e aí eu tô andando em Aldan com esse set, e aí o cara vai... Espera aí, esses símbolos, você esteve no Templo Kojiro? Como assim? Entendeu? E aí o jogador vai ficar, caralho, olha só, eu tô conseguindo uma vantagem nessa negociação, uma vantagem nesse diálogo, uma vantagem nessa aquisição de poder, por causa da dungeon que eu fiz, só por causa do equipamento que eu tô usando. Isso me deu uma moral a mais, entendeu? E isso é interessante, isso é legal, isso faz com que a dungeon tenha ainda mais peso. Por isso, quando você for criar uma temática de dungeon, você precisa criar essa temática pensando não apenas no tipo de inimigo que ele vai encontrar lá, mas no background daquele espaço. Por que essa dungeon se tornou relevante? Quem morreu nessa dungeon? Pô, será que eu consigo encontrar o equipamento desse cara? Será que eu consigo uma moral com os leões dourados se eu fizer essa dungeon aqui onde o colega deles morreram? Pô, achei um corpo que pertence a 3HIA, de um cara que parece forte pra caramba. Será que não vale a pena eu tirar esse corpo e mandar pra 3HIA pra ver o que vai acontecer? E aí você tem que criar a dungeon pensando que o mapa que você está criando, ele precisa ter história por detrás. Cada casa teve alguém que morava ali antes. Quem era essa pessoa? E é por isso que é difícil você criar uma dungeon. Porque quando o jogador entrar em uma casa e perguntar, mestre, eu posso olhar as gavetas pra ver se eu acho alguma coisa sobre essa cidade? Você vai ter que falar sim. E aí você vai falar sim e o cara vai, rola ali, tira 20. E aí, se você não preparou o conteúdo, você vai entregar o que pra esse menino? Você vai entregar porra, cara, então não tinha preparado, dá uns minutinhos aí que eu vou digitar aqui. Pô, é chato fazer isso. Já deixa o conteúdo criado ali, já deixa o conteúdo prêmio, e aí quando o jogador fizer, ele ganha esse prêmio pronto. Ele vai ficar feliz, ele vai ficar contente com o que ele fez, e vai dar muito mais espírito de dungeon. A dungeon ela tem que ser balanceada. Ela tem que ter inimigo que vai saber dar DPS, vai ter que ter inimigo... O inimigo é racional? Não é racional, então ele só vai atacar. Agora, o inimigo é inteligente? Pô, se o inimigo é inteligente, ele vai olhar pro guerreiro na frente dele e vai passar pelo guerreiro pra matar o médico. Porque se o médico morrer, a dungeon a party tá fodida. E tem que ter toda essa mentalidade, tem que ter todo esse espírito de saber balancear os seus inimigos, se eles são inteligentes ou não, qual o objetivo desses inimigos, se é um goblin, será que ele não vai querer sequestrar a garota do grupo? Enfim, essa dinâmica toda. E quando você coloca o jogador para jogar em uma dungeon e ele percebe o comportamento dos inimigos, muitas vezes ele por conta própria vai decifrar qual a fraqueza do boss. Muitas vezes ele por conta própria vai decifrar por que essas pessoas morreram? Ah, então quer dizer que esses inimigos, eles não sobrevivem em altas temperaturas? Porra, eles precisam do frio? Olha só essa parte da cidade aqui do lado de um vulcão que tem essa forja que não sei o quê. Será que não teve um povo que resistiu lá por mais tempo? Será que ainda não tem sobreviventes lá nos últimos 1000 anos? Uma civilização que se sobreviveu ali? Pô, será que lá não vão encontrar pelo menos os últimos sobreviventes que infelizmente já morreram por causa do tempo, mas que durante esse tempo que eles ficaram vivos, eles criaram uma arma para lidar com essas criaturas? Cria uma dungeon inteligente. Se você criar uma dungeon que é só uma sala atrás da outra com inimigos legaisinhos, parabéns, você criou uma bosta. A realidade é essa. Porque se você cria uma dungeon que não vai ter esse background, que não vai ter esse espírito de sobrevivência, que não vai ter esse negócio de balancear a equipe, de ver que cada um pesa, de que a decisão de pegar a porta da direita e da esquerda pode ser a decisão de viver ou morrer, você não está criando uma dungeon, cara. Você está criando uma roda punk. Você está criando um corredor polonês. É isso que você está criando. Uma dungeon não tem que ser um corredor polonês. Corredor polonês você narra em prova de fogo. Corredor polonês você narra em missão. Dungeon não é corredor polonês. Dungeon é a Polônia em 1939. Essa é a realidade. Entendeu? Dungeon tem que ser interessante, tem que ser aberta, tem que ser cheia de mistério, cheia de inimigos. E você precisa dar um carinho especial na hora de criar uma dungeon justamente por isso. Muita gente pede, que eu quero curso de dungeon. Tá aqui o curso de dungeon, cara. Você vai criar uma dungeon? Eu criei algumas dungeons, algumas já tinha criado em Aldan há muito tempo atrás, e hoje eu digo, não tô com vontade de criar nenhuma dungeon porque cansa. Criar dungeon cansa. Criar dungeon esgota. E digo mais, às vezes você vai criar uma dungeon que vai ter 200 quilos de texto, vários e vários microtextos que você espalhou pelo cenário, vai ter o equipamento lendário que estava naquela torre que brilhava, vai ter o diálogo especial com um ancião de outra civilização naquela outra casa, e o jogador vai ignorar tudo isso. Acontece. E aí a dungeon vai ter sido desbravada. Quem é que vai numa dungeon já desbravada? Algum jogador vai querer ir nessa dungeon só para ler os textos? Não vai. Então às vezes você cria todo um arcabouço para uma dungeon, um arcabouço que combina com o cenário, com a estrutura, que você nunca mais vai conseguir reaproveitar, e o jogador ignora. E você tem que estar preparado para lidar com isso, porque afinal de contas você é um mestre. E aí como é que você faz para que esses micro itens que você coloca no cenário, eles não sejam ignorados? Você cria recompensa para isso.
E com recompensa não estou dizendo que, olha só, cada texto que você acha você ganha 1000 glorinhos. Não. Eu estou dizendo que se o jogador ele quiser sobreviver, ele vai dar valor à informação que você está querendo ceder para ele. Que naquele texto dizendo que a criatura é frágil à luz, ele vai conseguir, às vezes, enxergar que na boss fight tem um buraquinho no teto que está vindo luz e ele precisa destruir aquele buraco para a criatura ficar mais fraca, senão ele vai morrer. E aí você precisa criar isso. Incentivo, imersão, tudo isso gira em torno de você criar uma dungeon. Então é isso, pessoal. Um curso de dungeon não é um curso fácil. Uma dungeon não é para durar pouco. Uma dungeon não é para você fazer o jogador ficar numa decisão moral de se ele salva ou não alguém, numa diplomacia, não. Você vai criar um desafio técnico, sólido, material. Você vai criar inimigos que têm ficha, inimigos que têm dano, se eles são racionais ou não. Você vai investigar quais são os caminhos mais perigosos. Você vai colocar armadilha aqui porque faz sentido. Ora, se era uma civilização que estava esperando ser invadida quando isso aconteceu, por exemplo, a civilização estava para ser cercada, tinha um exército lá de fora, porém ninguém esperava que eles morreriam por causa de uma radiação que não sei o que. Mas as defesas estavam ativas. Então você vai colocar defesas ativas. Vai ter sala que vai estar protegida por bombas, vai ter sala que vai estar protegida por uma estátua que vai se ativar quando a pessoa entrar, entendeu? E você tem que criar todo esse arcabouço estrutural, cultural, teórico, mecânico e jogar na mão dos jogadores. E a party que entra vai ter que saber lidar com isso. Porque não vai ter lá um guia, compre, esses são os itens que você precisa comprar. Não, o jogador vai chegar lá, eu quero comprar isso, porque vai ser útil. E às vezes o cara entra e aí ele pensa que ele tá com uma mochila de 18 quilos nas costas, mas isso não influencia, e aí você vai e mostra pra ele que influencia. Aí você mostra que na cena de corrida, ou ele larga a mochila ou ele morre. E às vezes largar a mochila também significa morrer, porém mais lentamente. E é assim que você cria uma dungeon. Porque o significado da palavra dungeon, ele está relacionado com todo esse sentimento de que você está em uma masmorra perigosa e que você precisa medir as suas ações. Que os recursos são escassos, que o tempo é importante, que se você não pensar direito, se você simplesmente sair entrando por uma porta ou outra, você vai morrer. Entendeu? E é assim que você cria uma dungeon decente, é assim que você cria uma dungeon foda, que vai deixar o jogador hypado, que ele vai gostar, que ele vai se sentir o desbravador quando ele concluir ela. Ou que ele vai morrer no processo. E esse foi o curso de como narrar dungeons. Então espero que se você for, mestre, alguém que está querendo narrar uma dungeon, é chato, leva tempo, você vai ter que passar um tempo quebrando a cabeça, às vezes você vai ter que abrir um Incarnate para criar o mapa, às vezes você não vai achar na internet um mapa que você quer, então você vai ter que fundir um mapa com outro, vai ter que pegar uns 60 imagens, porque às vezes dessas 60 imagens vão só usar 5, mas você vai ter que ter essas 60 imagens, entendeu? Mas, se você criar uma dungeon bem feita, você vai passar uma sensação pro jogador que ele está inserido tão profundamente no mundo rico como esse, que foi o que você criou, que ele vai adorar a tua missão. E isso não tem preço. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o curso, de Dungeons, que muita gente estava pedindo. E eu espero que, com base nesse curso, aqueles que forem criar Dungeons mantenham essa mentalidade. Porque eu estou autorizando os guardiões, eu mesmo farei isso. Se vier mestre criar Dungeon, a Dungeon for uma porcaria com recompensas catastróficas, porque as recompensas das dungeons elas têm que ser boas. Elas têm que ser itens incríveis, elas têm que ser itens bons, itens que combinem, itens que combem. Elas têm que ser isso tudo. Tem que ser os melhores itens do jogo, tem que ser em dungeon, para a pessoa querer ir na dungeon. Mas se você vai criar uma dungeon estúpida, burra e fraca, e aí você vai dar esses itens para os jogadores, não é justo. Não é justo com os mestres que estão criando dungeons decentes. E aí não vai ter humilhação maior do que ver que teus itens estão sendo nerfados pela staff porque a tua dungeon não foi um desafio grande o bastante para ceder esses itens para os jogadores. Isso é humilhante. Isso é degradante. Imagina, tu chegando no teu jogador e falando assim, então, cara, a armadura que eu te dei depois de você matar 2 goblins, que te dava tanto de defesa, ela foi nerfada porque foi muito fácil conseguir ela. Tá ligado? Eu não tô dizendo que a dungeon ela não vai poder ser facilitada por jogadores inteligentes e que saibam tomar decisões e por pares balanceadas. Às vezes os jogadores são tão bons que deixam o mestre de mãos atadas. Mas se você não criar um desafio decente e aí quiser dar um monte de item top só para poder ser o mestre, mão solta, infelizmente os itens serão nerfados. E isso é paia. Mas é justo, porque vou pegar aqui um exemplo. Eu, Inc, tô criando uma dungeon merda. Tô criando uma dungeon que é um corredor polonês. Os jogadores vão entrar na primeira sala e vão matar tal monstro. Aí vai ter outra sala do lado para eles se curarem e o caminho da frente. Só para poder dizer que teve a opção de explorar o mapa.
E aí eles atravessam o corredor, eles matam o boss, e eu dou recompensas espetaculares. Nossa, incrível. Aí chega o Andrei, que tá há 2 meses querendo criar uma dungeon decente, que já fez mapa no Incarnate, que já preparou mais de 12 textos espalhados pelo mapa, que já preparou as poções que os jogadores podem encontrar, que definiu o nível de inteligência de cada inimigo, quais são os alvos prioritários desses inimigos, quais são as fraquezas deles, não sei o que, que tem um mapa redondo ali, cheio de coisa que eu posso explorar, que ele vai lançar o jogador ali no meio, o jogador vai ter maior liberdade, e aí os itens têm a mesma quantidade de benefícios. E aí a dungeon do Andrei durou 8 sessões, a minha durou 3, e aí os jogadores saem com a mesma recompensa? Qual o sentido? Isso é um puta desrespeito com o Andrei. E é por isso, é de fato por isso, que não vai rolar esse negócio de facilitar a dungeon, porque se a dungeon não sair como ela tem que ser, vai ser nerfada. Chama um mestre, cara. Chama um mestre que não vai participar da sua dungeon e fala bem assim, mano, você acha que isso aqui tá balanceado? Você acha que isso aqui tá top? Você acha que isso aqui dá certo? O que você acha, mano? O que você acha? Dá certo isso aqui, será? E é isso, cara. Simples assim. Nada demais. Bem, esse foi o curso de Dungeon. Espero que vocês tenham captado a mensagem principal.